Bom dia. Filipenses 3, carta de Paulo à igreja, ao povo em Filipos, capítulo 3. Concluindo, meus irmãos, quanto ao mais alegrai-vos no Senhor. Para mim não é incômodo escrever-vos outra vez o mesmo assunto. E para vós é uma segurança a mais. Então, Paulo está dizendo que um resumo de tudo é nós nos alegrarmos no Senhor. Aí nós pensamos assim, não, para alegrar no Senhor eu tenho que ter um motivo. Não, nós já temos um motivo maior que a promessa da salvação. Seja um motivo mais do que suficiente para nós nos alegrarmos. Com referência às nossas lutas, às nossas dificuldades, às nossas batalhas, ou o deserto, como as pessoas gostam de falar, isso é natural, é normal e é esperado. Todos nós que nos convertemos ao Senhor, que entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, que procuramos viver de acordo com a palavra dele, é normal lutas na nossa vida. Nós temos que entender que nós não estamos em casa, não. Isso aqui não é o paraíso, não. Não existe promessa para nós de vivermos felicidade, paraíso aqui, não. Aqui é um lugar de transição, um lugar de nossa peregrinação. E, como a palavra de Deus fala, o príncipe desse mundo não é Jesus. O mundo está morto, ele jaz no maligno. Então nós estamos passando por isso aqui, em direção à vida que é Jesus. Por esse motivo, vem momentos que a nossa carne tenta nos transmitir que é momento de tristeza, desespero, de qualquer outra coisa. Mas nós conhecendo Jesus, saber da promessa que tem para a nossa vida, é nós nos procurarmos nos alegrar, nos obrigarmos a alegrar, ou seja, rejeitar a tristeza. Eu sempre falo com as pessoas, eu sempre oriento as pessoas, não é porque você está passando por dificuldade e tem que estar triste. Ah não, pastor, estou triste porque eu estou passando com uma enfermidade. Não, não é motivo. Ah, eu estou triste porque meu casamento está acabando, meu marido e minha esposa estão longe de casa. Eu estou triste porque eu estou com dívidas. Eu estou triste porque eu estou desempregado. Não, não é motivo. Nós temos um motivo muito maior para nos alegrarmos. É lembrarmos da promessa que nós temos do Senhor. Então, quando vem a tristeza, vamos rejeitar. Nós temos que, ao contrário, darmos graças a Deus, darmos glória a Deus, por tudo que nós estivermos passando. Em tudo dai graça, mas procurar nos alegrar. Então, quando eu vejo pessoas, não, eu estou triste, eu estou chateada por esse e por aquele motivo, são pessoas que estão concordando, estão aceitando a tristeza, são pessoas que não conhecem a Cristo, não conhecem a promessa do Senhor. Porque se conhecesse, com certeza não estaria curtindo tristeza. As pessoas começam a curtir tristeza, desfrutar. Tem pessoas que são viciadas, tá? em viver triste, em lamentar, em viver em constante lamentação. Mas nós temos que nos alegrar no Senhor. Como Paulo está falando, ou seja, concluindo, meus irmãos, quanto mais alegrai-vos do Senhor. Um resumo, alegra-se no Senhor. E ele volta aí, ele continua falando, para mim não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto. E para vós é uma segurança a mais. Não tem problema de estar escrevendo para vocês, repetindo o mesmo assunto, falando que vocês devem se alegrar no Senhor, falando que vocês devem procurar paz no Senhor e não viver
dessa maneira desesperada, triste, lamentando, chorando. Eu já falei a primeira vez, não importa falar mais esta vez, outras vezes mais, se necessário for. Alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Lutas nós passamos. Problemas nós passamos. Mas nos alegramos no Senhor. Em todo o tempo. Só isso que nós temos que fazer. E é uma segurança a mais para nós. Segurança, nós estamos no caminho certo. Nós estamos indo em direção ao Senhor. É segurança porque nós estamos afastando deste mundo. Estamos afastando dessas coisas mundanas, da vontade da carne, caminhando para o Senhor. Que a nossa promessa é essa. Não existe outras promessas. Eu vejo as pessoas falar, não, Deus tem uma promessa sim, assado, nessa ou naquela área da minha vida. Não, a promessa do Senhor é vida, vida eterna, vida em abundância. Ele nos prometeu salvação, ele nos prometeu vida. E essa promessa inevitavelmente acontecerá se nós concordarmos com ele, se nós vivermos de acordo com a palavra dele. E é isto que nós temos que fazer. É viver o evangelho, aceitar. Não vou aceitar tristeza, não vou aceitar derrota, não vou aceitar nada disso. Então não importa o problema que estou passando. Eu realmente sou vitorioso em Cristo Jesus, eu sei qual que é a minha vitória, eu sei qual que é o meu galardão. Versículo 2. Tomai cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Paulo, quando fala dos cães, está se referindo à irracionalidade deles. Está se referindo à ferocidade deles, com que esses falsos pregadores agem, fala. Porque são muitos os que pregam uma outra coisa. E eles brigam, eles pelejam, eles falam não, que realmente eles estão certos. E, infelizmente tem muita gente seguindo esses falsos pregadores. Os pregadores que estão por aí, vendedores de bênção, que o tempo todo está falando, não, Deus vai te abençoar, Deus quer que você seja alegre, Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você seja tranquilo. Essa conversa, e o povo quer isso, o povo quer ouvir isto. E não vai se alimentar do evangelho, não vai se alimentar da palavra de Deus. Por isso que vem o engano. Eles, estes, como Paulo diz, né? Os cães, esses religiosos, que quando nós observamos hoje, eles têm, os templos têm um chamamento totalmente oposto à palavra de Deus. Porque eles vivem chamando as pessoas para receber uma benção essa, benção aquela, chamando, dizer que não vem fazer o jejum disso, o jejum daquilo, que Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, sendo que não é promessa do Senhor. O Senhor não vai lhe dar porque Ele não prometeu. Não, você entregando a sua vida a Cristo, sua vida vai ser um paraíso, vai ser um mar de rosa. Mentira. Ao contrário, quando você vem para o Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, aí que começam as perseguições. Inclusive, nós temos um exemplo claro na vida desse apóstolo, do Paulo. Ele tinha uma vida tranquila, ele estava no mundo, né? Era um religioso, não tinha nada, mas assim que ele se converteu ao Senhor, logo imediatamente começou a sofrer perseguições. Ele se converteu indo para Damasco, entrou em Damasco, já saiu de Damasco fugido. Porque queriam pregá-lo, queriam prendê-lo, queriam matá-lo. Agora, quando nós nos convertemos ao Senhor, ou seja, nós rompemos com o mundo, nós rompemos com os ensinamentos do mundo, com as doutrinas do mundo, e viemos para o Senhor. E por isso o mundo nos rejeita, por isso o mundo nos critica. Eu fico preocupado quando as pessoas chegam para mim, pastor,
a minha mãe, o meu irmão, o meu pai, o meu marido, ou a minha esposa, ou meu filho, sei lá, meus amigos, meus patrões não aceitam essa posição, essa postura minha. Mas desde quando nós dependemos da aceitação de pessoas, não importa quem seja, não importa se é o pai ou se é a mãe, você não tem, ou eu tenho dito muito isso, nós temos que saber o que é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não quer dizer que você tem que aceitar as ideias dele. Você só honra pai e mãe porque o Senhor mandou, o Senhor determinou. Então, primeiro você tem que obedecer a Deus. Então, quando vem, não, eles não aceitam, eles criticam, eles dizem que eu estou errado, tá. Se ele assim diz, não importa, você não precisa, não depende da aceitação, você não depende da concordância deles. Você depende do Senhor. Você depende de Jesus. Então, não, porque lá na igreja, lá ninguém aceita. Então sai dessa igreja, porque se é uma igreja que está indo contra a palavra de Deus. Procura uma denominação, procura um templo, onde que realmente ensine e viva o Evangelho de Jesus Cristo. Afaste desses cães, né? Eles são ferozes. Nós temos que afastar deles, são irracionais, né? Eles, o que eles ensinam, o que eles falam, são heresias. Nós não podemos viver heresias, nós não podemos aceitar heresias na nossa vida, porque caso contrário, nós estamos indo contra o Senhor, com certeza nós não vamos desfrutar da vida no Senhor. Versículo 3. Porquanto nós é que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Nós sim, aqueles que, todos nós que não confiamos na carne. O que é não confiar na carne? É não confiar na nossa lógica, na lógica humana, é não confiar em nossos desejos, é não confiar em nossos corações, é não confiar em nosso entendimento, mas viver de acordo com o Evangelho. É praticar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando alguém chega para mim e fala, não, pastor, meu coração não está pedindo isso, meu coração está pedindo aquilo, nós sabemos que essa pessoa não está longe de Cristo. Não, mas porque eu tenho vontade de fazer isso, eu tenho vontade, vontade, mas a nossa vontade, o que nós temos que fazer é viver o Evangelho. Não, mas aí é muito difícil, então vamos nos obrigar a alegrar em Cristo, vamos viver aqui, é isso que Ele manda nós fazermos. Nós não podemos ceder às tentações, às vontades da carne. Não tem problema eu fazer isso aqui uma vez só, não tem problema. Tem problema sim. Você está pecando de maneira voluntária, de maneira consciente. Tem que tomar muito cuidado. Vamos afastar, não vamos confiar na carne, não vamos confiar em Cristo. A nossa vida está em Cristo, então vamos viver de acordo com Ele. O que Ele fala é viver Jesus. O nosso batismo é batismo, nós somos batizados na morte de Cristo, então na vida dele. Nós, portanto, temos que estar mortos para o mundo. A nossa carne não tem direito de gritar, a nossa carne não tem direito de querer alguma coisa. Nós temos que viver pelo Espírito, é no Espírito. Nós temos que aprender a amar Jesus em Espírito. Nós temos que aprender a adorar Jesus em Espírito. Jesus disse para aquela mulher lá, samaritana, para aquele que adora, é necessário que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós não cedemos a nossa carne, porque é muito fácil estar no templo dizendo que eu amo o Senhor, mas o nosso espírito está em outra coisa. As nossas vontades estão em outra coisa. Nós só estamos ali da boca para fora. Nós continuamos no erro, nós continuamos no pecado, continuamos tudo que não presta. Temos que abandonar, temos que voltar em Cristo. Nós temos que aprender a nos gloriar em Cristo em todas as situações. Em todas. Venha o que vier. Aconteça o que acontecer.
nos gloriamos em Cristo e não depositamos nossa confiança em carne. Versículo 4. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Paulo agora faz uma reflexão e fala, olha, eu podia afirmar alguma coisa porque eu era um cidadão exemplar aos olhos do mundo. Para um cidadão exemplar, de acordo com as leis do mundo, de acordo com o que ele vivia, de acordo com os religiosos. Ele era, olha bem, como ele disse, motivo para confiar na carne ainda mais. Ele foi circuncidado, porque naquela época exigia-se a circuncisão. O 8º dia, quando a criança nascesse, no 8º dia tinha que fazer a circuncisão. Ou seja, aquele corte ali no órgão genital, no pênis do menino, todos machinhos, né? Ele era o quê? Ele era da descendência de Israel, não era um estrangeiro, não. Ele era um hebreu mesmo, da tribo de Benjamim, uma das 12 tribos de Israel. E mais, quanto a lei era fariseu, que os religiosos, aqueles que falavam que conheciam a lei, que conheciam a palavra de Deus, aqueles que se afirmavam que eram seguidores de Deus, seguidores praticantes da palavra de Deus. Ele era um religioso conhecido, profundo conhecedor, estudou. Inclusive ele estudou ali com Gamaliel, que era um mestre muito conhecido e famoso na época. Então ele era um exemplar. Ele era, quanto ao zelo, o zelo que ele tinha por aquilo que ele acreditava, o zelo na religião que ele praticava, por esse zelo ele perseguia a igreja, que ele achava que estava errado. Eles achavam que as pessoas estavam erradas por adorar a Cristo, por amar a Cristo. Ele era perseguidor, nós sabemos a história dele, ele inclusive concordou com a morte de Estevão. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. De acordo com a justiça, com aquela lei de Moisés, ele era irrepreensível, ou seja, ele procurava praticar aquela lei. A lei de Moisés. Ele procurava viver isso. Todavia, agora o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Tudo aquilo que era vantagem, ele ser, ele fazer, passou a ver que não vale nada. O que vale é Cristo. Tudo aquilo que ele aprendeu, que ele viveu, sabia aquela religiosidade, aquela doutrina, para ele não vale nada. Agora o que vale é Cristo. Ele vive. Paulo abandonou todo o resto, ele abandonou a religião, ele abandonou aquele meio e veio para Cristo. Em Cristo há liberdade. Em Cristo há salvação. Em Cristo há vida. Ele abandonou tudo. Falou, não importa esses preceitos, não importa rituais, não importa nada disso. O que importa é Cristo. Ele se entregou realmente a Cristo. Paulo, ele, como nós sabemos, ele não andou com Jesus, não conheceu Jesus. Ao contrário, como ele mesmo fala, foi um perseguidor e tudo. Mas depois que ele veio para Jesus, ele tornou-se um exemplo de homem de Deus. Versículo 8 ele fala, mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda
quando comparada à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Pronto, tudo aquilo que eu sabia, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu tinha não vale nada. É tudo esterco, é tudo cocô. O que eu quero é Cristo. Paulo abriu mão de tudo e veio para Cristo. Ele veio para Cristo. Abriu mão do conhecimento que ele tinha, do entendimento, da sabedoria humana, da lógica humana, tudo. Ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão de tudo que ele tinha. Ele veio para Cristo. É da mesma forma que nós temos que fazer. Ah, não, eu aprendi o que você aprendeu, não interessa. Nós temos que aprender em Cristo. A ciência diz o que a ciência diz, não interessa, assim o que Cristo diz. Ah, mas eu entendo que não você entende, não importa, assim o que Cristo entende. Nós vivemos sobre o entendimento de Cristo, sobre a ótica de Cristo, não de outra maneira. Por esse motivo que nós temos que rejeitar, quando nós vemos para Cristo, nós rejeitamos todo o conhecimento antigo. Ah, não, porque eu estudei isso, era assim, não. Quem estudou, deixa de estudar. Mas o que Jesus disse, o que ele diz, isto é lei, isso nós praticamos, isto é o que nós temos que fazer. O resto não vale nada. Você vê que ele fala esterco, cocô, ou seja, não vale nada. Ele não quis saber de nada, ele quis saber de Cristo. Nós temos que aprender a agir da mesma maneira. Se nós não agirmos da mesma maneira, nós não nos convertemos, nós não somos de Cristo. Porque tem muitos que falam que são de Cristo, na verdade são espécies de religiosos. Porque apesar de estar falando que é de Cristo, mas no coração ainda está no mundo, os seus desejos estão no mundo. Existe outra maneira de se referir a essas pessoas que vão há tempos buscando ali realizações materiais. Eu não vou lá para buscar minha bênção, que quero que o Senhor faça com que eu consiga receber isso, pagar aquilo, que eu tenha dinheiro. São religiosos somente, não conhecem a Cristo. Porque nós temos que buscar o Senhor, nós temos que buscar Cristo, não é ficar buscando qualquer outra coisa, não. São religiosos. A fim de ganhar Cristo e ser encontrado nele, versículo 9, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de seja como for a ressurreição dentre dos mortos, nela estar presente. É o que ele quer. Ele considera tudo como esterco, como cocô, mas porque ele quer ganhar Cristo, ele quer um lugar em Cristo, ele quer viver em Cristo, ele quer ser encontrado em Cristo. Porque toda justiça que procede da lei, a justiça humana, isso nada vale, ele não quer, nós também não queremos saber disso. Nós queremos a justiça que procede do Senhor, a justiça que é outorgada, dada por Deus, e ela vem como mediante a fé, através da fé, a fé em Cristo. Como é que nós vivemos essa fé? Nós praticamos o evangelho, é pela fé. Porque nós cremos que existe Jesus, nós cremos que ele está vivo. Nós cremos nele, então nós ouvimos a palavra dele. Nós cremos que a Bíblia, o Novo Testamento, o Evangelho é a palavra de Cristo, é a vontade de Cristo. É ele falando diretamente com nós. Nós sabendo isso, tendo fé nisso, nós procuramos viver, porque nós temos fé que vamos alcançar a vida, que a palavra dele vai acontecer, que nós seremos também como ele, ressurretos, e viveremos com ele por toda a eternidade. É somente por esse motivo. É pela fé. É pela fé. Para nós vivermos com Cristo, conhecer Cristo,
e poder da sua ressurreição. Mas por isso nós temos que participar do seu sofrimento. As pessoas acham que vir para Cristo, ainda bem que Jesus disse, olha, você quer me seguir, você pega a sua cruz. No mundo vocês vão ter aflições. Nós temos que pegar a nossa cruz aqui, não é esse engano, essas mentiras, esses cães, esses anticristo, esses falsos pastores, esses hereges, falsos profetas que andam pregando aí bênção, bênção, vitória, só vitória, que andam pregando prosperidade, são mentirosos. O verdadeiro cristão aqui é lugar de luta, aqui é lugar de sofrimento. Mas nós sabemos para onde nós estamos caminhando, nós sabemos para onde nós vamos, nós queremos receber o nosso galardão, nós queremos receber a nossa vida, a vida em Cristo. Por isto, nós sim participamos do sofrimento de Cristo, assim como ele participou. Jesus sofreu, nós vimos o sofrimento dele terrível, que nós não chegaremos a passar sequer 50% do sofrimento que ele passou. Nós temos que nos identificar com ele na morte dele. Nós somos batizados na morte de Cristo, não é na vida. Porque não importa o que aconteça, nós queremos participar da vida em Cristo. Nós queremos participar da ressurreição. É isso que nós precisamos. Versículo 12. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para quem também foi alcançado por Cristo Jesus. Ah, não, Paulo fala, eu estou falando que nós temos que fazer isso, não quer dizer que eu já tenho alcançado, eu não estou dizendo que eu já venci, não estou dizendo que eu já sou salvo. Como eu vejo muitas pessoas afirmar, não, eu estou salvo, eu estou tranquilo. Nossa salvação nós temos que conquistar dia após dia, porque você pode estar fazendo as coisas corretas até nesse momento, mas daqui agora você pode errar. Se você errou, você vai pro beleléu. Mas também se você viveu a vida errada até agora, e agora você se converteu totalmente, você será salvo. Então pode falar, eu não tenho garantia, não, eu não estou dizendo que eu já venci, que eu estou salvo, não. Mas eu estou esforçando, eu estou lutando, eu estou batalhando todos os dias. Então é isso que nós temos que fazer, é batalhar, é caminhar, é peregrinar todos os dias em direção a Cristo. Não é desfrutar como alguns, esses cães aí, falsos pregadores andam dizendo, não é curtir, Deus tem o melhor para você. Não, aqui nós batalhamos, nós peregrinamos, nós sofremos em direção a Cristo. Nós alcançaremos se nós perseverarmos. Então nós não temos que ficar lamentando, porque eu estou sofrendo, porque eu estou isso, eu estou aquilo, não. É alegrarmos no Senhor. É nele que nós temos que nos alegrar. Não importa a luta, não importa a batalha, não importa o sofrimento. Nossos corpos podem estar sangrando. Mas nós seguimos em direção a Cristo e glorificando o nome dele. Em tudo nós damos glória. Não somos perfeitos. Pastor, isso quer dizer que o senhor é perfeito e alcançou? Não, não. Eu não sou perfeito, eu não alcancei. Eu busco. Eu esmurro meu corpo todos os dias. Eu procuro fazer a vontade do Senhor todos os dias, porque eu tenho medo de não alcançar a salvação. Então nós temos que batalhar para nós alcançarmos. É todos nós. É todos nós. Isso é todos os dias. Não, agora alcancei, eu estou tranquilo. Não está tranquilo, não está não. Temos que continuar. Versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha,
Eu não conquistei nada. Mas ele toma atitude. Esquecendo as coisas para trás. Tudo o que aconteceu para trás, não importa. Agora para frente, eu vou seguir Jesus, eu vou viver o evangelho, eu vou praticar o evangelho. Olhar para o Senhor, o meu alvo é Cristo, Ele é o meu alvo, eu me apresso, eu faço tudo para viver esse evangelho, para seguir Jesus. É isso que nós temos que fazer. Que existe um prêmio. O prêmio da convocação, nós somos convocados para vivermos em Cristo. Nós somos convocados para vivermos em santidade. Nós somos convocados para estarmos toda a eternidade com Jesus. Então vamos esquecer, vamos lutar, vamos peregrinar e sempre nos alegrarmos em Cristo Jesus. Eu li Filipenses capítulo 3 até o versículo 14. Por isso, todas as dúvidas esclarecemos à luz da Bíblia. Todo o tempo eu digo, leiam, pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.